Hoje tem Santos e Fluminense na Vila Belmiro, estreia de Juan Pablo Vojvoda. Nesse vídeo você ainda vai ver atualizações sobre o DM do Santos, sobre reforços, quem vem por aí e também escalação para o jogo de mais tarde. Vamos pro vídeo depois da vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que assiste esse vídeo. Eu sou o Gabriel, esse é o Isso é Santos, rapaziada. Hoje mais tarde tem Santos e Fluminense na Vila Belmiro, às 4 da tarde. O Santos enfrenta aí o nono colocado do Brasileirão, uma diferença aí de 6 pontos entre Santos e Fluminense. Santos hoje é 15º colocado. E um jogo que pode ser uma virada de chave para o Santos, né? Com a chegada do Juan Pablo Vojvoda, novo técnico do Santos, que já tem tido muito trabalho nos treinos. Vamos começar primeiro falando de atualizações sobre reforços, tá, rapaziada? O Adonis Frias já deve estar em solo brasileiro e olha que louco, gente. Ele ficou simplesmente 36 horas preso dentro do aeroporto por causa de uma tempestade em Dallas, no México, o que acabou realmente atrasando a sua chegada, mas aparentemente ele já deve estar em solo brasileiro e deve estar fazendo os últimos detalhes ali para ser anunciado pelo Santos ainda nessa semana. Domingo pra frente, né, eu digo. Atualizações também sobre o Vitor Hugo, ele que já é do Santos, mas assim, o contrato ainda estava meio nebuloso, mas de momento a gente entende que não vai ter nem opção, nem obrigação de compra, tá, no empréstimo dele, e aparentemente ele deve chegar com apenas um empréstimo de passagem e o Santos, para contratar ele, se quiser, no final do ano que vem, que é onde termina o empréstimo do Vitor Hugo, o Santos vai ter que renegociar um valor, tá, para chegar a uma ideia realmente de contratação do Vitor Hugo. Mas até lá a gente tem que fazer muita análise ainda desse jogador, tá? O Flamengo aparentemente também quer ainda o Vitor Hugo, tá? Só pra deixar claro, porque eles tiraram o direito e tiraram a opção de compra. O direito não, a obrigação e a opção de compra. O que acaba, né, facilitando pro Flamengo, caso ele ainda queira ter o Vitor Hugo no elenco em algum momento no futuro. Vamos falar de Zayd Romero, um jogador que também está sendo muito procurado pelo Santos. Ele jogou a última partida agora, ele não jogou a última partida agora pelo Bruges, lá na Bélgica. O Santos continua nas tratativas para a contratação dele, mas de momento o staff dele, né, obviamente quer que ele fique na Europa, o que acaba dificultando para o Santos. Mas caso não chegue uma proposta que derrube a do Santos, que seja melhor e que seja na Europa, né, a prioridade dele é vir ao Santos. Então assim, por enquanto, de momento, a gente ainda não tem nenhuma uma complementação de avanço entre Santos e Zayd Romero. Só que o problema o Santos tem até terça-feira para fechar com qualquer jogador, né? E outra, normalmente demora muito tempo para você realmente assinar tudo, fazer transferência de papel. Então, na verdade, o Santos tem hoje e amanhã para contratar. Essa é a realidade, entendeu? Então, mais 1 ou 2 dias aí na conta, o Santos precisa decidir se vai trazer mais um reforço ou não. Assim, seria o terceiro reforço da era Vojvoda até o momento. O Zayd Romero, que é um zagueiro, jogando lá no Clube Bruges, provavelmente deve chegar ao Santos se não houver nenhum outro clube europeu no meio do caminho. O Santos não avançou com os seguintes nomes, tá, gente? O de César, o Alexis Duarte, o Loyola, o Santiago e o Rômulo do Tigres do México. Nenhum desses o Santos conseguiu avançar, muito pela questão de não estar no Brasil ou pela questão também do fim da janela. Realmente são muitas opiniões diversas dentro desses clubes para poderem negar a saída desses jogadores, mas a maioria delas é realmente a parte financeira, que o Santos não conseguiu arcar com os custos, também do que seria trazer eles neste momento. E assim, eles vão aumentando os preços. Por quê? Porque a gente está chegando no fim da janela. Quem ainda pensa em contratar nesse momento são os times que não contrataram durante o início dela e estão desesperados, que é o caso do Santos. Então eles acabam aumentando o valor realmente por aquela ideia de demanda e procura, né, gente? Em compensação, gente, do grande trabalho físico do Santos no primeiro semestre, nesse segundo semestre o Santos tem tido muito problema, tá, gente? William Arão, Guilherme ficou fora em alguns momentos, João Basso, William Arão não volta, mas nem por decreto, impressionante, né? João Basso, enfim, muitos jogadores ficaram de fora em momentos que eram necessários. Zé Rafael também, Neymar mais uma vez, a gente volta a falar sobre edema na coxa com ele, apesar dele já poder jogar contra o Fluminense hoje, provavelmente não vai ser titular. O Santos está tendo muito problema com o departamento médico, tá, gente?
Se eu não me engano, era o Mazaridian, que era o cara que era da comissão do Kleber Xavier, ele permanece no Santos, né? Agora faz parte da comissão fixa. O Mazeridian, enfim, eu não lembro o nome desse preparador físico, é muito difícil realmente. Mas ele ainda trabalha com a possibilidade, assim, de realmente ter todos os jogadores à disposição, porque é muito difícil, tem sido muito difícil nesse segundo semestre, nesses últimos meses, assim, definitivamente. O Santos não tá podendo ter todos os seus jogadores à disposição, e isso é realmente um problema. Vamos falar sobre a escalação de hoje entre Santos e Fluminense. O Santos que vem a campo provavelmente com Brazão. Na direita a gente vai ter Mike ou Igor Vinícius. Na zaga, Zé Ivaldo e Luizão. Sim, a gente teve a reintegração do Zé Ivaldo, o que pra mim, na verdade, é um problema. É muito triste a gente depender dele. Um cara que não tem jogado bem, cara, não jogou bem as últimas partidas que jogou pelo Santos. Saiu, teve realmente um grande período ali em que ele seria tirado do Santos, sairia do Santos. Mas aparentemente ele ficou, o Vojvoda vai precisar dele e ele pode ser titular hoje, e é muito provável que isso aconteça, tá? Só lembrando que ele não pode fazer mais 6 ou 7 partidas, se eu não me engano, que aí o Santos vai ter que comprar ele obrigatoriamente. Ele vai bater a meta do Cruzeiro, enfim. Na esquerda a gente tem Escobar, no meio Zé Rafael Rincon, um pouco mais à frente Roleza, como falso 9, tá? A gente pode utilizar hoje Neymar como falso 9, é muito provável que isso possa acontecer. Na direita vamos ter a entrada do Cabadeiro, Barreal fica de fora, e o Guilherme pode voltar depois de todo aquele burburinho de saída dele, pode voltar como ponta esquerda do Santos, agora também com o trabalho do Vojvoda. Vai ser muito adicional ao trabalho do Guilherme, talvez, ter um cara de tanta confiança como treinador. Bom, rapaziada, assim, o Santos está com 21 pontos, o Fluminense com 27. Se o Santos vencer, o Santos tira um pouco dele, ganha 3 pontos e chega próximo ali da primeira parte da tabela, ainda não passando para ela, claramente. Vamos lá, gente. O Flu nos últimos dias ele tem muito mal, ele tem indo muito mal. Nos últimos jogos ele perdeu pro Bahia, sofreu 4 gols do Bragantino, o Bragantino que não vem num momento bom, ele que deslanchou na primeira parte da temporada e agora vem caindo um pouco mais, mas venceu o Fluminense por 4-2, e assim, o Fluminense realmente vem por um momento meio conturbado. Apesar de ter saído muito bem na Copa do Mundo de Clubes, tudo, depois disso, o Fluminense não tem sido o mesmo. Hoje pode ser a nossa virada de chave por isso, né? A gente pode ter o Vojvoda tendo as melhores ideias que ele teve no Fortaleza também, levando a gente talvez para uma primeira parte da tabela, uma recuperação do segundo semestre seria incrível, tá bom, rapaziada? Assim, o Vojvoda é um cara que na gestão de pessoas ele é incrível. Eu tava vendo um vídeo do Lucas Mussetti das pessoas falando sobre o Vojvoda, né, como ele era dentro do Fortaleza. Ele era realmente um cara muito ativo lá dentro, que trabalhava muito bem a questão da gestão das pessoas, ele sabia conversar, ele sabia trazer as pessoas que estavam lá pro trabalho realmente, não só as pessoas que trabalhavam com o campo. Era a cozinheira, era o guarda, era todo mundo, parecia que fazia parte da grande temporada que o Fortaleza vivia naquele momento, e agora ele vem ao Santos para tentar repetir esse trabalho, tá, rapaziada? E eu espero que dê muito certo. Bom, eu vou tomando aqui minha limonada e vou me despedir de vocês. Se inscreva no canal, deixa um like, tá, rapaziada? Se você quer conversar sobre o Santos com amigos, fazer amigos santistas, e vocês e mais uma galera aí pra Vila Belmiro, fala, vamos pra Vila Belmiro tudo junto, e vai e entra nesse grupo que eu deixei o link aqui embaixo, tá, rapaziada? É o Resenha Santista, lá você pode conversar sobre tudo do Santos, reforços, derrotas, vitórias, tudo mesmo, desde que seja sobre o nosso Santos Futebol Clube. Rapaziada, vejo vocês na próxima, valeu e fui!